Em alto mar, parece difícil se localizar, não é mesmo? O século XV foi marcado pelo início das grandes navegações. E, para saber onde estavam, os navegantes europeus utilizavam instrumentos como o quadrante, o astrolábio e a balestilha. Esses instrumentos serviam para estimar distâncias e alturas em relação ao horizonte por meio da medição de ângulos. A utilização do quadrante como instrumento de navegação deu início ao que chamamos de navegação astronômica, em que os navegantes determinam sua localização por meio da observação dos astros. O quadrante já era utilizado por outros povos, como os árabes, desde a antiguidade. Na Europa, existem referências ao uso deste instrumento desde o século XIII. Um dos registros mais conhecidos do uso do quadrante pelos europeus está na coletânea Livros do Conhecimento de Astronomia. Essa coletânea, encomendada pelo rei de Castela, Afonso X, o Sábio, é composta de 16 tratados. Aqui estão reproduzidas 2 páginas de uma das obras dessa coletânea, o Livro do Quadrante, em que há uma espécie de guia de instruções para o uso desse instrumento. Em 1462, o navegador português Diogo Gomes alegou ter descoberto a ilha de Santiago, no arquipélago de Cabo Verde. Para navegar ao longo da costa da África, ele usou, entre outros instrumentos, o quadrante. Observando a estrela polar pelos orifícios do quadrante, o navegador obtinha a latitude do local em que estava sendo feita a observação. A estrela polar pertence à constelação da Ursa Menor e era usada como referência para a navegação porque, para quem a observava do hemisfério norte, ela parecia estar sempre fixa. O quadrante náutico era feito de madeira ou latão. Como o próprio nome diz, ele tinha a forma de um quarto de círculo. O instrumento apresentava 2 pínulas, que eram 2 lâminas, cada uma delas dotada de um orifício através do qual era possível observar um astro. No vértice do quadrante era preso um fio de prumo de comprimento um pouco maior do que o do raio do instrumento, com um pequeno peso de metal. O arco do quadrante era graduado com uma escala de 0 a 90 graus. Agora que você conhece o quadrante náutico, vamos ver como ele pode ser utilizado. Para descobrir a localização do observador, primeiro o quadrante deve ser alinhado com a estrela polar. Assim, para o navegador português do século XVI, posicionado no nascente Império Marítimo de Portugal, se localizar usando o quadrante, bastava movimentá-lo até que ele ficasse alinhado com a estrela polar e observar o ângulo medido no quadrante. Em seguida, observar no mapa a latitude correspondente a esse ângulo